Fóruns da Virgem Maria. A profecia dos 3 dias de escuridão foi comunicada aos santos e vidres ao longo dos tempos. Mas nosso tempo um padre franciscano recebeu uma mensagem sobre isso em Medjugorje. Ele não só dá os detalhes do que vai acontecer nos possíveis 3 dias de escuridão, mas como proceder neles. E Nossa Senhora supostamente pediu a este padre para torná-lo conhecido do mundo. O que é impressionante nesta mensagem é que Nossa Senhora nunca falou publicamente sobre essas questões em Medjugorje, através da boca de seus vidreiros tradicionais. Embora alguns especialistas digam que pode ser parte do 10º segredo que ele comunicou aos vidreiros. Neste artigo revisamos a mensagem que a Rainha da Paz deu a Frei David Lopes. É informação para o seu discernimento, pois o tema dos 3 dias de escuridão é controverso e ainda mais unido a Medjugorje. Quem é Frei David Lopes? Frei David Lopes e a mensagem que recebeu da Rainha da Paz de Medjugorje ficou conhecida por um artigo do jornalista Wayne Weibre publicado na coluna Medjugorje Bulletin Weibre em agosto de 1992. David Lopes é um franciscano que tem paralisia cerebral, o que, embora não muito impossível, lhe causa problemas para andar e falar. No entanto, ele dirige um pequeno abrigo para imigrantes ilegais, a quem dá comida, acomodação, funciona como hospital, e tudo em um quadro de oração. O refúgio fica em uma vila chamada El Ranchilo, onde há um eremitério, chamado Nossa Senhora da Ternura. O próprio Frei David é responsável por gerenciar e trabalhar em seu abrigo, que ele construiu depois de cortar 18 anos como franciscano vivendo em um convento. Wayne Weibre o conheceu em janeiro de 1990 em Veslaco, que é uma cidade fronteiriça entre o Texas e o México. Frei Davi tornou-se conhecido em todo o mundo por uma mensagem que recebeu de Nossa Senhora em 14 de agosto de 1987, em uma das 4 viagens que fez a Medjugorje. A particularidade desta mensagem é que Nossa Senhora lhe deu uma mensagem que é incomum no que ela comunica aos 6 vidreiros. E é por isso que ele tornou o Frei David particularmente conhecido. É a proclamação da tribulação e o que acontecerá nos 3 dias de escuridão. Aqueles que estudaram o assunto, no entanto, dizem que os 3 dias de escuridão estão contidos no 10º segredo que Nossa Senhora revelou aos vidreiros. Portanto, não seria tão estranho para as vidreiras de Medjugorje, mas o conteúdo dos 10 segredos ainda está na área de especulação, embora às vezes bem informado. Jornalista Wayne Weibre. As circunstâncias da revelação. Estando em Medjugorje em 14 de agosto de 1987, Frei David teve a honra de ter sido convidado para o local das aparições no momento de uma aparição. E ele até teve a oportunidade de pessoalmente fazer pedidos de oração e abençoar certos objetos religiosos confiados a ele de seu eremitério. Depois de receber a mensagem, os vidreiros lhe disseram que Nossa Senhora queria falar com eles no Monte Criseva, o Monte da Cruz, à noite. Então Frei David foi com seu amigo Padre Eduardo Villa para o Monte Criseva. Mas ele descobriu que escalar até o monte era difícil para suas pernas, e foi deixado em um lugar onde ele não podia mais subir. Ele passou 2 horas recitando o rosário, e conversando com os outros peregrinos que passaram subindo a montanha. Padre Villa, em vez disso, seguiu em frente. Eles então foram à missa em inglês na igreja de Tiago, o apóstolo, e voltaram para casa enquanto o Padre Villa retornava ao Monte Criseva. Frei Davi aproveitou para rezar novamente o rosário, enquanto ponderava o que Nossa Senhora havia dito aos vidreiros. Ele lhes disse que aqueles que estavam novamente na reitoria durante a mensagem receberiam agradecimentos especiais por serem o dia da festa da Assunção. Então ele debateria se voltaria para o dia seguinte para rezar o rosário, porque ele tem o hábito de rezar o rosário pela manhã. Mas então ele ouviu uma voz lá dentro dizendo: "E que razão haveria para você não voltar?"
Então ele esperou o taxista, dono da casa onde ele estava hospedado, levá-lo à reitoria novamente, porque ele até tinha feito a promessa que o levaria a qualquer lugar sem pagar. Em sua dúvida, ele pensou que era um sinal para ir se o taxista chegou em uma hora razoável para aproximá-lo da reitoria. A verdade é que o taxista chegou a tempo e o levou para a reitoria, onde lhe foi dada uma cadeira dobrável para se sentar e começou a rezar o rosário com os presentes. Os vidreiros entraram na reitoria às 18 horas, e depois disso a Virgem Maria fala com Frei Davi. Nossa Senhora fala com Frei Davi. Frei Davi conta que estava rezando para o quarto mistério doloroso do rosário, quando ele perde a consciência, e não podia ver ou ouvir. Mas ele sentiu a presença de Nossa Senhora e ouviu sua doce voz, que ele cataloga como sábia e compreensiva, falando com ela em inglês. O que ele lhe disse na mensagem e a impressão que ele tinha assustado ele. Mas não tanto por causa do conteúdo, mas porque Nossa Senhora lhe deu a responsabilidade de comunicar a mensagem. E ele tinha medo de ser criticado e demente como profetas bíblicos eram. Então ele fechou sua mente e continuou a rezar para o rosário para não ouvir o que a Virgem estava dizendo a ele. Mas ela continuou falando com ele e não permitiu que ele se concentrasse em oração. Atordoado com o que havia acontecido, ele voltou para o quarto tomado pelo taxista novamente e queria se atordoar orando em voz alta no rosário, para que a voz de consciência e de Nossa Senhora não o afetasse. Então seu amigo Padre Vila chegou e contou o que havia acontecido com ele e contou-lhe o conteúdo da mensagem. Padre Vila disse-lhe que isso estava escrito exatamente em um livro chamado Os 3 Dias das Trevas, que Frei Davi não tinha ouvido falar. O que reproduzimos abaixo é a mensagem que Nossa Senhora supostamente deu ao Frei Davi, as impressões que ela tinha e uma mensagem aos padres. A mensagem que a Virgem Maria deu ao Frei David Lopes. O texto a seguir é a mensagem de Wayne Weible para ele baseado no que o fez ler Frei David. Não tenha medo de 3 dias de escuridão que virão sobre a terra, pois aqueles que vivem minha mensagem e seguem uma vida de oração interior serão alertados por uma voz interior, dos 3 dias, uma semana antes de ocorrerem. Meus filhos devem continuar a se arrepender de seus pecados e rezar mais como eu recomendei. Água abençoada, itens religiosos abençoados e devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus devem ser procurados, sempre deixando uma luz de despertar diante dele. Eles devem se contentar em atender às necessidades básicas da vida e ser menos dependentes de bens materiais. Os sacerdotes não só devem cuidar de sua vida de oração interior, mas também desenvolver a vida de oração interior de seus paroquianos. Da mesma forma, eles devem evitar aqueles que falam de revoluções e rebeliões. Aqueles que falam de revolução e rebelião são os discípulos do Anticristo. Estou triste pelos religiosos do Ocidente que renunciaram aos seus sinais de consagração. Acima de tudo, eles serão tentados por Satanás, e não serão capazes de resistir a ataques espirituais e físicos. Você deve voltar a uma vida de santidade e obediência a Cristo, meu filho. Não tenha medo de nada nem de ninguém. Reflita sobre o amor de Deus através da oração, leitura das Escrituras e recebimento dos sacramentos. Estarei com você durante o tempo de angústia e meus filhos podem confiar em mim para encontrar um porto seguro. Aqueles que estão lutando para superar os pecados pessoais não devem se desesperar, porque Deus levará em conta seus desejos e seus esforços para superar seus pecados. Vá na paz de Deus. Frei David estava procurando alguém para dizer a ele que eu não deveria postar esta mensagem. Mas seu diretor espiritual disse-lhe que ele deveria. No dia 11/9, enquanto em San Antônio apoiando a preparação para a visita de João Paulo II, ele sentiu que deveria rezar o rosário no santuário de Nossa Senhora de Czestochowa, no altar de Nossa Senhora de Guadalupe. Ele foi ao altar de Nossa Senhora de Guadalupe, e viu que ela estava animada como uma pessoa humana, que o repreendeu por ainda não ter divulgado a mensagem. Ele disse especificamente: eu quero que você escreva a mensagem que eu lhe dei em Medjugorje antes de esquecer, e eu quero que você leve ao bispo para aprovação.
Ele então decidiu escrever a mensagem em 11 de setembro de 1987, ou quase um mês depois. 2 semanas depois, ele levou para o bispo John Joseph Fitzpatrick. O bispo leu a mensagem e disse-lhe que o que Nossa Senhora lhe revelou não é novo, e que ele deveria torná-la conhecida pelo mundo. Mas eu tinha que ter cuidado porque eu ia ter um monte de oponentes que não querem aceitá-lo. E finalmente ele disse a ela que não viu nenhum erro doutrinário espiritual ou moral na mensagem, embora ele formalmente não aprovasse o texto. Impressões e informações adicionais à mensagem. Além das coisas verbalmente ditas pela Virgem Santíssima, o irmão Davi foi informado de outras informações por infundir conhecimento. Ele disse-lhe que antes da grande tribulação haverá um sinal no céu claro. Uma grande cruz vermelha aparecerá, com a cor do sangue de Jesus e dos mártires. A cruz será vista por todos, cristãos e não cristãos, preparados para receber esta mensagem, e não preparados. Porque Nossa Senhora disse que todo ser humano tem a voz de Deus gravada em sua consciência. E eles receberão a graça de interpretar o que significa. Em relação aos 3 dias de escuridão, Frei Davi entendeu que todos os demônios do inferno virão à terra. E que a escuridão será tão intensa que nem mesmo as próprias mãos podem ser vistas. Ele diz que entendeu que aqueles que não estão em estado de graça morrerão pelo terror dos demônios. É por isso que Nossa Senhora disse a ela que você tem que fechar as portas e janelas, e não responder a ninguém de fora que liga. E isso é importante porque demônios imitarão a voz dos entes queridos. É por isso que ele disse especificamente a Nossa Senhora para não ouvir os entes queridos que os chamam de fora, porque é uma armadilha demoníaca. Ele também a informou que há pessoas escolhidas para serem mártires na época dos 3 dias de escuridão. E Deus lhe dará perseverança no martírio, garantindo que seus corpos sejam trazidos para o céu por anjos imediatamente. Ele também pediu que rezassem para que isso não acontecesse no inverno, porque senão o frio será mais intenso, e não haverá chance de aquecimento porque não haverá energia. Não haverá eletricidade nesse momento ou os dispositivos eletrônicos funcionarão. Ela também pediu para rezar por mulheres grávidas porque elas não terão chance de serem atendidas por um médico durante os 3 dias. Aqueles que vivem sozinhos ou adolescentes também passarão 3 dias muito difíceis, devido à tentação das vozes que os chamarão de fora. Nossa Senhora também avisou que as pessoas não estão procurando sinais para deduzir a data em que os 3 dias de escuridão acontecerão. Porque caso contrário, eles estarão muito cientes da data sem trabalhar na conversão a Deus. Ele também sugeriu que os pais ensinassem as crianças a rezar a partir de agora, porque as orações recitadas pelas crianças durante os 3 dias de escuridão terão grande poder. E alertou aqueles que tentam fugir das cidades pensando no que vai superar essa situação. Mas já que você não verá nada, você vai entrar em pânico, você vai lutar uns contra os outros e muitos morrerão em um estado de pecado. O que acontecerá depois de 3 dias de escuridão? Os 3 dias de escuridão serão uma purificação para a humanidade, e tudo florescerá como na primavera. Frei Davi entendeu que a partir daí não haverá contaminação na água ou no ar. As pessoas começarão a viver mais naturalmente, e o trabalho será feito com amor, e não com o desejo de conseguir dinheiro. Nossa Senhora recomenda que isso comece a partir de agora, se arrependendo, buscando o estado de graça, e sendo caridoso com os outros. Frei Davi também contou que Nossa Senhora lhe deu graças particulares que ele não pode revelar. Mensagem para padres. Nossa Senhora disse ao Frei Davi que os padres têm a responsabilidade de preparar os paroquianos para estes tempos. Preocupando-se em dar-lhes força, para que eles evitem o medo, e trabalhem mais em sua conversão. Tentando tornar as pessoas menos materialistas e se preocupar mais em orar e ouvir Deus. Ele também os chama para pregar sobre o pecado e suas consequências. E sobre o que acontecerá na morte, as alternativas que Deus dá, preparando os paroquianos para uma boa morte. Eles devem fazer tudo o que podem, em todos os sentidos, para manter as pessoas longe do pecado,
de preferência buscando a conversão através do amor de Deus. Mas se não for possível, também pregue o santo medo de Deus. Nossa Senhora pediu ao Frei Davi para dizer aos padres que eles não devem ter medo de comunicar esta mensagem. Até agora, o que Fray David disse a Wayne Weible. Você acha que a profecia dos 3 dias de escuridão vem de Deus, expressa nossos medos humanos, ou é algo que espalha o mal para assustar? Eu gostaria de ouvir de você. Fontes: http://latestvarnin.blogspot.com/2010/09/introduction-to-tri-darkness.html